Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto denominado o sal que não quer salgar. Temos como referência o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Esse tema, o sal que não quer salgar, é um tema pouco comentado entre os cristãos. O sal que não quer salgar. Eu creio que todos os que estão me ouvindo, ou pelo menos a grande maioria, um dia aceitou Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse passo dado por cada um de vocês em direção a Cristo Jesus nos torna sal e, consequentemente, podemos dar sabor a tudo que está à nossa volta. Mas ser sal não é suficiente. Sim, ser sal não é suficiente. É preciso que o sal tenha sabor. Um sabor suficiente que possa temperar. Estando em pequenas doses, ou mesmo diluído, ou seja, ele tem suas características que ele possa temperar. Ele não pode ser insípido. A palavra diz: sois o sal da terra e a luz do mundo. Essas são palavras proferidas por Cristo Jesus e está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Quando Cristo falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ele se referia a todas as pessoas que se entregaram a ele, que o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas uma coisa é certa, eu posso dizer sem medo nenhum de errar, sem medo nenhum de estar falando uma besteira. Mas a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos cristãos, só aceitaram Cristo como Salvador. Então, a grande maioria descartou Cristo Jesus como Senhor. Aceitam o Salvador, aceitam as bênçãos, mas não querem cumprir as regras. Mas será que isso é verdade? O pastor está se bobeando. Está falando demais. Vamos ver. Vamos ouvir as palavras de Pedro. O que Pedro nos falou? Vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Palavra escrita no livro 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, o cristão, não só o cristão, mas todas as pessoas têm um chamado. Sim, temos um chamado. E esse chamado não foi simplesmente para sermos abençoados, embora Deus queira nos abençoar. Nós somos chamados para anunciar as virtudes de Deus. Ou seja, para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Então nós temos um chamado. E ao sermos chamados, nós também fomos agraciados com dons. Dons para que a gente possa exercer a função ao qual fomos incumbidos. Sim. Deus nos deu uma missão nessa terra para fazer a obra dele. Mas ele também não nos mandou simplesmente você vai fazer isso, não. Ele nos deu bênçãos, ele nos deu os dons para que a gente possa fazer aquilo, a nossa tarefa, de acordo com o plano que foi pré-determinado por Deus. Mas infelizmente, irmãos, apenas uma pequena minoria, são poucos verdadeiramente aqueles que estão cientes da sua missão. Muitos, mas muitos mesmo são os que aceitam Cristo Jesus. Mas continuam a viver sua vidinha medíocre. Alguns até não fazem nada de errado, é verdade. Mas como cristãos são um zero à esquerda. Isso é, não fazem a mínima diferença nessa terra. Pois eles, apesar de aceitarem Jesus um dia, eles esqueceram o seu chamado. Eles esqueceram a ordem expressa de Deus. Eles esqueceram que Jesus nos deu o ID. Esqueceram completamente. Na verdade, nós fomos encarregados em levar a salvação para as pessoas que não conhecem a Cristo. Como um dia alguém fez por nós. Alguém um dia chegou até nós e falou de Cristo. Por isso que nós hoje estamos com Cristo. Então essa é a grande diferença entre sal e sal. Um sal, ele tem sabor. Um sabor especial.
Uns têm sabor e sabem de sua serventia. Outros é um sal natural, sem sabor, que não foi tratado, não foi purificado, que para nada serve. É isso que acontece no meio evangélico. E não só no meio evangélico, vamos no meio cristão. Existem crentes, existem cristãos, vamos dizer assim, porque eu não gosto da palavra crente. Existem cristãos que abraçam a causa. Eles chegam todo eufórico, mas com o passar do tempo vão esfriando. Esse sal começa a perder o sabor que era forte, e pouco a pouco vai perdendo o sabor. Se torna insípido e não serve para mais nada. E quando isso acontece, ele tem que ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Nada serve. Não serve para temperar, perdeu o seu sabor. Então tem que ser lançado fora. Vai ser pisado pelos homens. Um exemplo interessante é o profeta Jonas. O profeta Jonas foi chamado para ser sal. Mas ele insistiu em não ser. Ele foi chamado para ser sal, mas ele insistiu em não ser. Ele recebeu um chamado específico para clamar contra a cidade de Nínive, que é a capital da Síria. Era um povo cruel, povo conquistador, era inimigo do povo judeu. Mas ele recebeu essa missão. Ele tinha de ir lá clamar contra esse povo. Sua missão era converter esse povo. Deus tinha mandado ele lá para ele conversar com esse povo, falar para esse povo de Deus, para que esse povo não fosse destruído. Então ele precisava ir lá, cumprir a sua missão, para que esse povo não fosse destruído. Mas Jonas se indispôs. Ele não queria fazer essa missão. E a palavra diz que ele preferiu fugir. Se ele ia para o norte, ele pegou navio para ir para o sul. Ele preferiu fugir para Tarsis a ser um sal para o inimigo. Essa decisão de Jonas colocou em perigo não só a vida dele, mas toda a tripulação do navio que ele estava embarcado, que ele havia embarcado, que ele estava viajando. Então ele, além de colocar a vida dele em perigo, ele colocou a vida de toda a tripulação daquele navio em perigo. Essa é a consequência do homem em desobediência a Deus. A
desobediência, irmãos, ela sempre traz maldição. Para onde você for, a desobediência traz maldição. Mas uma coisa é certa, irmãos. O propósito de Deus jamais vai ser frustrado. Ele jamais abandona seus objetivos. Ele jamais vai abandonar aquilo que ele quer fazer diante da dureza de um coração. Não. Jonas foi descoberto pela tripulação do navio. Jonas foi lançado ao mar para ser comido pelos peixes. Mas olha como Deus é maravilhoso. Mesmo diante da recusa de Jonas, Deus não permitiu que ele morresse. E novamente as mãos de Deus e o seu grande amor fez que um grande peixe engolisse Jonas e o levasse até as praias de Nínive. Não era para lá que ele queria ir? Então o grande peixe, ao engoli-lo, também levou ele até as praias de Nínive. Jonas recebia de Deus uma segunda chance. Ele recebia uma nova chance para que ele pudesse cumprir o seu chamado. Essa fuga de Jonas trouxe, mesmo sem o saber, levou à conversão a tripulação daquele navio. Navio que ele tentava fugir, que eram somente ímpios, mas a presença dele naquele navio, sem falar uma única palavra, converteu que todas aquelas pessoas se convertessem. Aconteceu. Jonas havia sido chamado para ser um sal. Sim, para ser um sal. E mesmo estando diluído, ainda assim ele exerceu, sob uma outra forma, o propósito de Deus. Mas como assim? Se vocês lerem a história de Jonas, vocês vão notar que ele teve uma reação diante daquela situação. Uma situação que ele foi exposto. Então, dessa forma, a fuga de Jonas, mesmo sem ele saber, levou à conversão a toda a tripulação daquele navio que ele tentava fugir. Então Deus é Deus operando. Portanto, irmãos, os dons de Deus são irrevogáveis. E esses dons se faz necessário para que Deus use a nós. Para que Deus nos use como Ele quer e como Ele deseja. Para que a gente possa manifestar as virtudes de Deus nessa terra.
Você pode estar pensando, Jonas tinha medo. Medo de que aquele povo não o ouvisse. Eram inimigos do seu povo. Então ele tem medo que esse povo não ouvisse. Isso é verdade. Porém, nós devemos estar cientes de que quando Deus nos chama para fazer um trabalho, nós somos preparados para fazer. Sim. E nós vamos fazer tal qual a vontade de Deus. Não vai ter meio termo. É segundo a vontade de Deus. E Deus sempre faz a sua vontade e intenção. Com determinação, irmãos. Ele pode nos usar mesmo contra a nossa vontade. E ao nos enviar, ele vai na frente. Ele não nos deixa desamparados. Ele vai sempre na frente para preparar a terra. Ele jamais vai nos enviar para uma terra que não se deixe salgar. Não, ele não vai enviar. Outro exemplo que nós podemos citar é o exemplo de Pedro. Pedro foi um dos escolhidos por Cristo Jesus. Ele era um discípulo de Cristo, escolhido por Cristo. Mas Pedro, se nós olharmos a história, várias vezes ele pisou na bola. Mas mesmo pisando na bola, ele não deixou de ser sal da terra. Não. Só para lembrar, quando Cristo Jesus estava sendo julgado, lá pelas autoridades romanas, ele, Pedro, o Pedro, tentava se passar por um mero desconhecido. Uma pessoa que estava infiltrada no meio da multidão. Sim. Mas ele tentava se esconder, mas volta e meia alguém chegava e reconhecia ele. E a pessoa falava na cara dele. Não é Jesus um deles? Então, ele negou Cristo 3 vezes naquela noite. Mas como eu disse, Pedro jamais deixou de ser um sal da terra. Portanto, irmãos, nós, eu, você, nós é que decidimos que tipo de sal nós queremos ser. Sim. Qual tipo de sal você quer ser? Mas como é que nós vamos decidir isso? Olhando para dentro de nós. Nós temos de olhar para dentro de nós. Nós temos de nos autoanalisar e responder perguntas simples. Uma delas, como reagimos no nosso dia a dia ao chamado de Deus? Como você está reagindo dia a dia ao chamado de Deus? Como temos interagido com as situações expostas à nossa volta? Todo dia
você tem a oportunidade de falar de Deus para alguém. Você tem a oportunidade de falar de Cristo para alguém. Como é que você está reagindo diante dessas oportunidades? Como você está interagindo? Que tipo de sal eu sou? Que tipo de sal você é? Nós somos semelhantes a Jonas e queremos fugir do nosso chamado? Ou nos tornamos um sal contaminado pelas delícias que o mundo nos oferece? Sim, irmãos. Muitos há que tentam se esconder do chamado. São os Jonas da vida. Outros aceitam o chamado, mas se contaminam com as coisas que o mundo tem oferecido para eles. Uma coisa você tem que lembrar: você jamais perderá a essência de ser sal. Se Cristo falou que você é sal da terra, você é sal da terra. Essa essência você jamais vai perder. Se você estiver engajado com a vontade de Deus, com toda certeza as suas atitudes e as suas ações falarão por você. E você pode ter certeza que a obra de Deus vai estar acontecendo através de você, através da sua vida. Então, nós podemos ter a certeza que o nosso esforço não foi em vão, que o nosso tempo foi bem aproveitado através de um comportamento ético compatível com a vontade soberana de Deus. Você pode ter certeza. Se você está nos caminhos de Deus, se você é realmente sal, então as coisas vão acontecer. Milagres e maravilhas vão acontecer. Porque não somos nós que operamos, mas Deus que opera em nós. Mas por outro lado, irmãos, se nós chegarmos à conclusão de que as nossas obras são de madeira, são de feno, são de palha, nossas obras são de materiais que podem ser consumidos pelo fogo. Então, nossas obras nada valeram. Mas eu te digo, ainda assim, não se desespere. Ainda há tempo. Enquanto você estiver vivo nessa terra, há tempo. Portanto, irmãos, não perca a oportunidade. Hoje é o dia de você se restaurar. Aceite o seu chamado. Venha para Cristo. Seja um sal de sabor.
Seja um sal e seja luz nessa terra. Você foi feito para brilhar. Então brilhe. Amém.